Boa tarde, pessoal. Cá estamos nós, da Gerência da Orientação Educacional, em mais um momento de interlocução com os nossos colegas, com as pessoas, né, que participam da rede pública de ensino do DF, seja estudante, famílias, professores. É com uma grande alegria que a gente abre esse espaço. É um momento bem desafiador que a gente está vivendo, né? De muitas notícias. Será que a gente vai retornar às aulas mesmo? Quando volta? Que data? Tem chegado muitos questionamentos para a gerência de orientação educacional pelos nossos diversos canais, né? Por e-mail, pelo Instagram, pelo comentários, às vezes lá no YouTube também, por meio das intermediárias da orientação educacional. Então, esse espaço aqui hoje, ele vem como um compromisso de cuidado com vocês e com o desejo da gente caminhar junto e tornar esse momento, né, de travessia por essa situação de crise, de reinvenção, né, que a gente está sendo tão demandado a se reinventar, que a gente não precise fazer isso sozinho, que estejamos juntos, fortalecidos na nossa identidade de trabalho. Então, isso é o que está trazendo a gente nessa conversa de hoje e com o desafio de tentar responder muitos dos questionamentos que chegaram para a gente. Vou chamar a Marina, que vai estar aqui comigo nesse bate-papo, nesse cuidado com vocês. A gente passou as últimas horas, né, olhando as mensagens todas que chegaram pelo formulário que foi disponibilizado, né, de questionamento sobre o que vocês queriam saber, sobre o que vocês estavam precisando conversar. E aí ela vai estar aqui comigo, me ajudando nessa conversa. As outras meninas da equipe da Rose, Miriam, Annelise vão estar aqui pelo chat apoiando também vocês nessa conversa. Então, vamos interagindo e tentando cuidar, né, desse momento de travessia, cuidar primeiramente, né, da nossa emocionalidade, de como que a gente está olhando para esse momento. Antes de a gente pensar o que fazer, é a partir de onde a gente vai fazer, que é a partir né, da nossa integridade. Então, boa tarde, Mari. Horário novo, dia novo. Boa tarde a todo mundo, né? Muito bem-vindos e bem-vindas, todos os orientadores e orientadores educacionais da Rede Pública do Distrito Federal e quem mais se sentiu, enfim, com vontade de estar compartilhando aqui esse momento com a gente. Né? Queria, como sempre, agradecer a presença de todo mundo e agradecer todas as participações que a gente teve, né? Tanto aqui no Instagram quanto na resposta lá do formulário. É, é isso, sejam todos muito bem-vindos. A gente está entre as perguntas que tinham lá no formulário era o que você espera da gerência, né? E muitos estavam botando que esperavam apoio, acolhimento, orientações, e é para isso mesmo que a gente está aqui hoje, né? Para tentar estar junto e para tentar estar aliviando um pouco desses anseios, dessa ansiedade, dessas inquietações que têm movimentado tanto a nós e acho que todo mundo, em especial quem é da área de educação nesse momento. E quem é usuário da educação pública, né? Eu acho que também tem essa grande questão. Uma das boas surpresas, né, de resposta desse formulário foi uma resposta de um estudante. O formulário ele tinha lá, né, regional, de lotação, e aí no campo outros a pessoa escreveu aluno e colaborou também trazendo o seu posicionamento, então a gente achou isso muito legal, né, interagir com isso. Dentro das expectativas, a gente recebeu um retorno que foi muito positivo, né, em relação a esse espaço como um espaço de vocês sentirem que estão junto, que, né, a gente está de alguma forma tá articulado, então isso fortalece a gente a estar aqui também. E bora que bora, né? Assim, quais são as nossas pautas do dia? Dentro da ideia, né, de desafios e perspectivas para a orientação educacional nesse retorno às aulas, surgiram vários questionamentos.
muitos de ordem bem prática, assim, qual é a data do retorno, como que vai ser o trabalho, a gente vai estar em teletrabalho, se a gente for voltar presencialmente, como que vai ser isso, quais vão ser os cuidados, né, quais os equipamentos. Também tiveram perguntas mais de ordem, digamos, de fundamentação do trabalho, né? Qual vai ser a temática que a gente vai trabalhar, a partir de qual pressuposto. Enfim, surgiram várias questões que a gente quer olhar para elas. Mas antes de entrar nelas, eu acho muito importante a gente fazer um olhar para o desafio para a educação pública de um modo geral nesse contexto, né? Na nossa realidade DF. Quando a gente está pensando os desafios e perspectivas para um retorno à atividade pedagógica, né? Na orientação educacional, a gente não pode descolar ela dos desafios que são para a educação pública. Eu tenho escutado muitos questionamentos, né? Assim, mas a secretaria está demorando muito a apresentar uma proposta, por que que a gente já não está fazendo alguma coisa? E aí, assim, muito do que faz com que as ações não aconteçam tão rapidamente é o tamanho da nossa rede e a diversidade que compõe a nossa rede, né? Então, a gente não pode deixar de avaliar que se a gente coloca todos os profissionais de educação em teletrabalho e todo mundo vai, de repente, fazer videoaulas ou fazer tutoria a partir, né, de conteúdos já produzidos, como é que é a realidade de uma mãe que é uma mãe solo, tá só ela e suas crianças em casa? Como que seria um orientador educacional, por exemplo, fazer esse trabalho e ainda prover o cuidado que é necessário para aquela criança que está sob a proteção dela? Como que seria a situação de um profissional de educação que não tem equipamento, não tem computador, até tem uma internet, pode ser de qualidade ou não, rápido ou não, mas como é que seria isso? Para além do profissional da educação, a gente tem que pensar o usuário da educação pública. A gente tem uma diversidade gigante, né, de estudantes, de perfil né, social, enfim, de classe. Então, assim, a gente não pode pensar uma proposta educativa para a rede, considerando que todo estudante vai ter o seu quarto, e que nesse quarto vai ter uma mesa de estudo, e que ele vai ter um adulto que vai poder dar um suporte para que ele possa estudar. E aí, nesse contexto, a gente vai pensar assim, talvez nem todo mundo tenha internet, então vamos contratar pacote de internet, mas todo mundo tem celular. Então, por celular mesmo, vai funcionar. E aí, assim, será que é isso mesmo? Será que esse recorte, essa oferta educativa tem minimamente um pé na realidade? A gente tem estudantes da rede pública que são pessoas em situação de rua, não tem casa. E aí, como é que vai chegar a educação para esse estudante? A gente tem estudante que está ele em casa, com uma casa com 2 cômodos, 15 adultos em casa, qual vai ser o espaço que ele vai ter de concentração, de sigilo, de tudo, né? Para poder ter a sua experiência de escolarização mediada por uma tecnologia, ou mesmo por um material impresso. E como que seria a entrega desse material impresso? Estou aqui só colocando, né, indagações. E eu acrescentar aí nessa fala da Michelle, assim, que entre as questões que surgiram ali no formulário que a gente postou, surgiram várias pessoas falando que são de zona rural, de escolas do campo, e é uma realidade que eu me identifico, porque eu toda vez que a gente tem essa conversa, eu menciono isso, porque eu já trabalhei em escola do campo, e de fato essa era a realidade dos meus estudantes, né? Não tinham acesso nem a internet, a gente tinha que subir 7 quilômetros da escola para ter acesso à internet, enfim. E eu tinha estudantes que não tinham luz elétrica, por exemplo. Então, vai muito além de ter um celular e um computador, enfim, né? É, essas são ponderações que são muito relevantes nesse momento. Exato. E assim, diante de todas essas ponderações, é claro que a gente não tem a pretensão de dizer achamos a resposta e vamos aqui comunicar nesta tarde, né? Mas é a gente não se descolar da realidade, sabendo das dificuldades todas que estão expressas, e que eu acho que um grande desafio, e que talvez seja um dos maiores, né, desse cenário, é como a gente fazer uma oferta educativa
que não aumente o abismo da desigualdade social que a gente tem expressa na nossa realidade de Brasília, do Brasil. Então, essa é uma grande questão que a gente nunca pode deixar ela fora de qualquer discussão que, enfim, está pensada para esse momento. Tem uma outra questão, eu acho que de contexto, que também é muito importante estar aqui, porque vai ser o nosso pano de fundo, né, para pensar as ações todas, que podem ser, né, executadas pela orientação educacional, que tem a ver com qual é o papel da educação, qual é o papel da escola neste momento. Qual é o papel do processo de escolarização em um contexto de isolamento social, em um contexto de pandemia, em um contexto humanitário, né, de crise humanitária, que a gente não tem precedente na nossa geração. Então, assim, o que significa para uma criança, para um adolescente estar vivendo essa experiência? O que significa para um adulto também, né? A gente tem os nossos estudantes da EJA, que vou retornar à escola um grande desafio e já é grande, né? Assim, os estudantes que são trabalhadores e ainda estão engajados na escolarização e que num contexto que muitas vezes eles estão em empregos com maior vulnerabilidade, então às vezes sem conseguir, né, a questão do seu sustento. A gente tem estudantes na EJA que estão no segundo, no terceiro segmento, que já tem um pouco mais de autonomia, leitora, né, de compreensão de texto, que poderia, de repente, com algumas orientações, fazer um bom engajamento com autonomia de estudo. Mas vamos pensar, esse adulto, ele já não fez isso anteriormente, né? Então, assim, existe uma necessidade, tem um papel da escola para essa condição de estudante. E como que seria para o estudante que não está alfabetizado? Eu vou mandar material impresso, e aí? Quem vai mediar, né, a relação dele com aquele conteúdo? Se eu uso só plataformas digitais, né, o uso de vídeo, de áudio, como que eu faço para alcançar esse estudante, para engajar ele e dar orientações precisas o suficiente para que, né, ele não evada desse processo educativo. E a questão da evasão, ela é uma questão grande para todas as etapas, não só para a EJA. Tenho acompanhado muitas famílias, mesmo de educação infantil em uma instituição privada, que têm pensado e que têm feito a retirada do filho da matrícula, né, na educação infantil, porque pensa assim, cara, eu estou ensandecida em casa com um monte de coisa, de cuidados da casa, com home office, ainda tenho que ficar acompanhando o menino na aula virtual. Assim, não dá para mim. E tem famílias fazendo esse encaminhar. E aí, como que a gente pensa o papel da escola na educação infantil? Como que a gente pode fazer conteúdos que gerem estimulação, mas que não sobrecarreguem as famílias e que não acaba interferindo na relação da criança com a família, porque a escola acaba se tornando um obstáculo nessa relação e não, de fato, um momento prazeroso. E aí volta ao desafio que está dentro desse cenário todo, que é qual é o lugar da educação nesse momento? Será que o nosso lugar da educação é a oferta de conteúdo? Diga. Michele, só para contemplar um pouco as falas aqui no chat, você estava falando em relação à questão das escolas particulares, por exemplo, várias pessoas se identificando, e aí uma das pessoas, o Matheus, botou aqui que também não tem. Mari, seu vídeo está cortando bastante. Eu não estou conseguindo te escutar. Seu sinal está travando. Então, esperar você voltar e aí você retoma a fala. Por enquanto está falhando. Eu já Tá, te Quando parar de travar, eu te devolvo a fala. vou sair, Tá vou bom. mudar de. Dinha e volta. Mas assim, dentro dessa questão aí contextual, né? é, da relação da escola com o seu lugar, com a sua identidade, né? Tanto dos profissionais da educação como a instituição escola.
é a gente pensar assim, será que esse é o momento para a gente avaliar a questão de desempenho acadêmico? Será que a gente precisa se preocupar com um avanço na aprendizagem, né? Em termos de conteúdos formais? Onde é que a gente vai colocar a nossa atenção e qual é, de fato, o nosso papel, né? Tem gente que falou que estava travando, o meu está travando também? Me dá um ok se vocês estão conseguindo me ouvir, porque para mim parece normal. Vou esperar um pouquinho vocês me sinalizarem se está tudo bem. Alguém me dá um joinha aí no chat, se vocês estão conseguindo me ouvir. Qualquer coisa a gente sai e volta de novo, né, para retomar a conversa. A Dilce disse que tá ok. Então, assim, gente, essa fala inicial tem a ver com a gente reconhecer que o momento que a gente tá vivendo, ele não é simples, ele é muito desafiador e ele aponta para a gente uma perspectiva da gente se reinventar enquanto escola. No sentido de que nessa transição, talvez o papel da escola passe por um compromisso que vai para além de fazer com que o estudante, as novas gerações, né, se aproprie do conhecimento historicamente construído ao longo da humanidade. E aí essa já é uma questão para a gente pensar no papel da orientação educacional. Fazer essas reflexões, eu acho que já é um lugar da orientação educacional. Assim, como que dentro das escolas que já estão se organizando, das escolas que já estão se preparando para oferecer, né, conteúdos educativos, como que a gente, antes de começar a fazer a entrega de tarefas, de conteúdo, a gente dá um passo um pouquinho atrás e pensa, primeiro, como é que a gente está? Tem a ver com acolhimento. Da gente gerar esse momento de conversar um pouquinho sobre como estamos, como que a gente se percebe diante desse cenário, com que capacidade de lidar com os recursos tecnológicos e com o desafio de alcance ao nosso estudante. Então, esse é um primeiro ponto, né? Assim, a gente tem um papel muito importante de acolhimento. E de acolhimento é assim, passa por dar as boas-vindas, mas para acolher o que há. Se há medo, se há angústia, se há certeza, se há criatividade. Tem gente que já tem várias ideias, tem gente que não tem ideia nenhuma. Acolher tudo isso. E aí, a partir desse acolhimento, começa um mapeamento. Como que na nossa comunidade, e cada comunidade é uma, os desafios de uma escola que de repente está atendendo uma comunidade, né, rural, não vai ser o mesmo desafio de uma escola classe da Asa Sul do Plano Piloto. Então, assim, cada comunidade precisa fazer um pouquinho o seu lugar de olhar. Como que eu alcanço nossos estudantes? Está fácil? Está difícil? Será que é por meio virtual? Será que é por papel? Então, a gente tem esse momento de chegada, essa fase de chegada, né? Deixa eu chamar aqui a Mari de volta, que ela conseguiu retornar. Então, até aqui, né, estou trazendo para a gente, assim, desafios vários, perspectiva, reinvenção. Mas é uma reinvenção que não pode ser uma reinvenção da gente simplesmente, agora a gente tem que lidar com tecnologia, vamos transformar a escola real numa escola virtual. Tem a ver com a gente redesenhar a nossa missão educativa. Lembrando da BNCC, lembrando das competências, né, que as competências gerais ali que são, digamos que o nosso eixo, né, que devem balizar o nosso eixo de ação educativa. Lembrando dos pilares para a educação do século XXI. Então, talvez mais do que nunca, a gente tenha um cenário para incentivar, por exemplo, o aprender a aprender. Talvez mais do que dar uma aula específica para o estudante, eu preciso mobilizar nele a curiosidade epistemológica. Como que a gente engaja um estudante para querer aprender determinada coisa, sendo que tem tantas outras coisas demandando ele na vida nesse momento. Mari, como te acolho nesse retorno? Você conseguiu acompanhar? Você estava querendo trazer uma contribuição do chat, mas não deu para ouvir nadinha do que você estava trazendo. Agora Não, você eu está estava. ótima, Mari. Tá dando para me ouvir? Tá tranquilo aí? Tá dando para te ouvir. Bem, Voltou. o- uma das pessoas que estava contribuindo no chat, Matheus, ele falou aqui que para mim a minha tela está travada de novo. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, embora sua tela esteja travada.
Ixi, parei de ouvir. Voltou, tenta E aí, aí. Michelle, Travando muito, Mari. travou de novo. Posso falar? Será que vai dar agora? Do teleofício. Um filho, de repente, aparecer atrás, também foi os ossos do Mari, não tá rolando. Então, o Matheus, eu queria trazer a contribuição do Matheus, que ele Mari, trouxe que a escola pública ficar sem nenhuma oferta nesse momento Mari, tá também pode. falhando muito. A sua fala não tá chegando pra gente. Vê se você tá aí na sua rede. Vou tirar você e aí daqui a pouco você volta de novo. Tá travando muito, né? Gente, estão falando pra gente a questão, né, de que no YouTube é melhor essas lives. A gente tem a intenção de migrar para o YouTube. Parte do que a gente precisa para isso é fortalecer o canal. Por exemplo, aqui ao vivo nesse momento tem mais pessoas participando do que inscritos lá no canal no YouTube. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa que vocês divulguem o canal, que se inscrevam lá. A gente precisa de pelo menos 1.000 inscritos para conseguir usar alguns dos recursos do YouTube. A gente tem pesquisado, inclusive, de fazer usando a plataforma Meet, YouTube, enfim, mas é um rolê digital, né, para a gente aprender. E essa tá aí, né, uma boa experiência do que vai acontecer nessa nossa tentativa de trazer a tecnologia para dentro das nossas ações pedagógicas. A gente vai encontrar todos os desafios de aprender a usar a tecnologia, de acesso à internet. E assim como nós temos, né, esse desafio, nós, assim, profissionais da educação, imagina quem vai ser o usuário, né, o estudante, a família. Então, esses são desafios bem grandes, né? Mas vamos aqui juntos tentando lidar, né, com essas necessidades todas, com esses desafios todos. Vou avançar mais um pouquinho, né? Eu trouxe para vocês os diversos desafios pensando o cenário socioeconômico, trouxe um desafio trazendo assim a perspectiva de lugar da educação nesse novo tempo e como que a gente pode lidar, né, com esse chamado de reinvenção. E aí, pensando nesse chamado de reinvenção, a orientação educacional talvez tenha um lugar muito, muito importante. A gente acredita nisso, né? Que tem a ver com a nossa capacidade de trazer um olhar de atendimento institucional, que é para a gente repensar currículo, repensar práticas, a gente fazer uma ação centrada no estudante, no sujeito que está em aprendizado. E colocando ele no centro da relação, como que a gente estabelece as melhores mediações para alcançar esse estudante e o que é mais importante para ele nesse momento. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um espaço para, como educador, para como escola, a gente também fazer, digamos que esse acolhimento primeiro com a gente. Então, esse é o primeiro grande chamado para o trabalho da orientação educacional. E muito do que trouxe, né, a gente a fazer essa conversa hoje teve a ver com isso. Assim, na semana passada, a gente teve, assim, digamos que três novidades, né, que chegaram com muita força. Teve a live do secretário executivo, né, do Davi, apresentando o plano de volta às aulas e colocando ele para consulta pública. Termina hoje, né, o prazo da consulta, então participem. Muito importante conhecer o que está previsto lá. Muito do que eu estou falando também está escrito lá de alguma forma. A gente teve um parecer do Conselho Distrital de Educação falando sobre o retorno, sobre o uso da tecnologia, sobre como as condições, né, para que a gente possa considerar as ações à distância como de eletivo. E tivemos uma nota, né, da Proeduc com uma recomendação ao retorno imediato, né, das atividades educativas.
Então, essas três coisas mobilizaram muito todo mundo, né, que tá, de repente estava aí distanciado da sua atividade educativa e com essa coisa assim, e agora? O que a gente vai fazer? Um, dois, três, já, né? Quero até mandar um abraço aqui para uma das escolas que eu tenho muita proximidade, a escola na qual eu estava trabalhando, né, antes de vir para a gerência, ano passado. E é um grupo que eu estou lá inserida ainda, e aí eu comecei a ver também o movimento da escola, e como que eles estavam lidando com isso. Pude dialogar com a escola, participar, né, das reuniões ali que estão nos planejamentos, e vendo assim as angústias todas que estão postas. Então a gente não pode ignorar a dimensão humana, gente, do nosso trabalho, e a gente queria estar aqui hoje para fazer esse convite, para a gente não entrar numa ação irrefletida do como vamos orientar agora que estamos numa possibilidade, num cenário de uma educação híbrida, né? Com ações remotas, mediadas por tecnologia, e também ações presenciais na escola. Então, a primeira coisa, né, que é muito importante para no sentido de acalmar, inclusive, todo mundo, quem ainda não sabe, a gente não tem um retorno definido, não tem uma data, e o plano de volta às aulas não significa volta presencial às aulas, à escola. E isso é assim, a gente só vai ter liberação para de fato ter aula presencial a partir dos cenários da saúde. O governador só vai tomar essa decisão, né, vai ter um decreto de retorno, provavelmente quando os indicadores da área da saúde mostrar que é seguro que isso aconteça. Mas o que a gente já sabe olhando a questão da epidemia em nível global? Que a gente vai ter uma caída de índice epidêmico que vai permitir a abertura em algum momento. Quando essa reabertura acontecer, não vai ser para todos. Por quê? Porque ainda vão estar acontecendo contaminações, ainda terão pessoas em situação de risco, e a gente ainda vai precisar ter atitudes, ações de cautela, de cuidado, para não haver novamente um aumento epidêmico. Então, tem a questão do distanciamento entre os estudantes dentro da escola, a questão do uso de máscara, de ter mecanismo de aferir temperatura do estudante, de poder ter testes suficientes para a gente poder testar, né, situações, enfim, casos de pessoas que apresentam indicadores de que estejam né, com a Covid. Então, tem tanta coisa aí envolvida que, assim, nesse primeiro momento, nosso primeiro cenário, vamos pensar, daqui para a semana que vem, a gente vai voltar para a escola presencialmente? É muito pouco provável. Eu não tenho bola de cristal, não posso dizer, ó, vai ser assim. Mas, considerando todas as informações que a gente tem da Organização Mundial de Saúde, de como que está sendo, né, o chefe do executivo cuidando dessa questão, né, dentro da nossa cidade, a gente tem uma perspectiva de que o retorno não é no dia 1º de junho, não vai ser provavelmente nas semanas, né, que vão anteceder, que vão preceder essa primeira data que estava sendo posta. A gente já tem perspectiva de ser julho, de ser agosto. Então, a gente, na verdade, não tem como definir. Esse é um campo da incerteza. E aí, o que acontece? Quando a gente vive a incerteza na dimensão humana, né? A dimensão da incerteza, ela gera para a gente um incômodo muito grande. E aí, como que nós, educadores, orientadores educacionais especialmente, como a gente olha para o campo da incerteza como um espaço de aprendizado? Nosso estudante está vivendo isso. Será que ele vai voltar? Será que não vai voltar? Quando que vai voltar? Os educadores, os demais profissionais de educação também. Como que a gente exerce uma ação educativa no sentido de aprendizado e desenvolvimento socioemocional? Por que eu estou falando pausadamente, né? Aprendizagem e desenvolvimento. Porque na fala, por exemplo, do secretário, ele falou da importância das equipes, né, dos psicólogos, dos orientadores, no atendimento da questão socioemocional. E aí a gente pode correr num risco de interpretação errônea do papel da orientação educacional, de que a gente vai fazer um trabalho terapêutico. Não vamos fazer um trabalho terapêutico, não seria viável, né? E nem adequado, enfim, não está dentro das nossas atribuições, dentro da nossa, enfim, não tem condições disso acontecer. Qual é o nosso papel? Nós somos pedagogos, nós somos educadores, nossa missão é educativa. Mas a questão de como a gente desenvolve agilidade emocional, resiliência, para poder enfrentar uma situação de crise, isso é um contexto de aprendizagem. E aí isso a gente pode ser chamado a fazer. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso se é uma. E
lembrando, todo o contexto da nossa primeira parte da conversa aqui. Se eu tenho uma comunidade onde eu consigo acessar por meio da plataforma Escola em Casa, vou ter a sala da orientação educacional dentro de cada turma. Isso é uma das coisas que a gerência está articulando. Como que a orientação educacional pode ser inserida dentro do projeto Escola em Casa? Dentro da plataforma, né, do Google Class. A gente se vai ter, assim como tem uma escola presencial, vai ter uma escola virtual, uma sala virtual que vai ser essa escola, dentro de cada turma tem que ter lá a sala da orientação educacional. O que é que vai ser encontrado dentro da sala da orientação educacional? A gente vai ter lá tópicos com conteúdos, esses conteúdos podem ser links para vídeos que vocês fizeram curadoria, podem ser um vídeo que você produziu, e aí queria muito colocar já no nosso cenário aqui, gente. Não é um chamado para todo orientador começar a gravar vídeo. A gente fazer o vídeo, a gente mesmo, é uma possibilidade, mas não é uma exigência e não é a única forma da gente conseguir levar conteúdo. Tem muito conteúdo produzido no mundo. A gente pode perfeitamente fazer, por exemplo, semana 1 da orientação educacional. A gente vai fazer o primeiro ano, vou postar um vídeo X e pedir que a galera comente no fórum ali como que elas estão se relacionando com o que está sendo dito no vídeo, que questões aparecem. Eu posso combinar uma videoconferência e fazer essa conversa com aquele grupo ali. Aí lembrando, esse é um recorte para um tipo de estudante, um tipo de acesso. A gente vai ter estudantes que não vão ter esse tipo de acesso. Eu só vou conseguir acessar, de repente, mandando mensagem via Telegram, via um WhatsApp institucional. E a recomendação é essa, gente, que vocês usem formas de comunicação que não exponham o número pessoal de vocês. Porque a gente não sabe as repercussões que isso pode gerar. E assim, à medida que você coloca o seu número pessoal disponível, você cria um canal onde você pode ser acessado a qualquer momento, inclusive quando não for seu horário de trabalho. Além de implicações um pouco mais complexas, se a gente for pensar nas temáticas que a gente aborda, né? De enfrentamento a violações de direito, na questão de apoio aos estudantes que estão sofrendo de um nível de adoecimento, que recorrem à automutilação, tem ideação suicida. Então, assim, como que a gente vai lidar com esse tipo de abordagem se a gente coloca o nosso número à disposição? Então, todas as documentações, todos os pareceres onde a gerência tem trabalhado, tem sempre posicionado esse elemento como uma coisa muito importante de ser cuidada, né? Que a gente tem como fazer um contato pelo meio do telefone da escola, e ter um tipo de rodízio, de atendimento dentro da escola, de repente ter o dia que o orientador vai até a escola e vai atender por telefone, e isso ser comunicado à comunidade escolar. E aí, nessa ação, por exemplo, é possível realizar isso com cuidado da sua segurança. Que seria, por exemplo, vai ter um dia lá dentro da organização de trabalho, onde vai ser o dia do atendimento da orientação educacional, via telefone. Nesse dia, o espaço onde está o telefone não vai ter outras pessoas. Primeiro, pela questão do sigilo do nosso atendimento, né? E outra, pela necessidade também de ter distanciamento social. Então, essa é uma possibilidade. Para isso acontecer, a gente vai ter que primeiro aguardar um chamamento ao trabalho, ou seja, sair uma publicação de uma portaria que nos coloque em teletrabalho, que essa não é a realidade desse momento. E, enfim, tem muitas discussões para acontecerem até isso se tornar uma realidade, mas quando se tornar uma realidade, essa é uma possibilidade. Eu posso ter dias no meu trabalho como orientador, onde eu vou estar preparando conteúdo, vou estar preparando um folder que pode ser entregue impresso, pode ser disponibilizado de forma digital na plataforma do Escola em Casa, pode ser mandada por WhatsApp, por linha de transmissão pelo celular da escola. Então, tem muitos recursos disponíveis que a gente vai poder utilizar para realizar nossa entrega, de forma cuidadosa e cautelosa, né? Tanto com a nossa privacidade, como com o exercício da nossa profissão mesmo. E aí, tudo isso que eu estou falando para vocês, muito está sendo documentado dentro dos pareceres e das notas que a gente está se posicionando enquanto gerência. Tem um documento que está sendo desenvolvido com a participação das regionais de ensino, com a participação especialmente das intermediárias da orientação educacional e do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, e também da nossa parceria Gerência de Orientação e Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, onde a gente está construindo um guia de acolhimento. E nesse guia de acolhimento, a gente vai colocar muito disso que eu estou colocando aqui, né?
em termos de o que a gente entende por acolhimento, que acolhimento não é só dar boas-vindas, que o tempo do acolhimento ele não vai ser só na primeira semana de retorno às atividades. A gente vai ter que ter estratégia de acolhimento a longo prazo, né? É... Tô aqui falando horrores, não sei se a Marina voltou, gente. Deixa eu dar uma olhada. Esqueci de você, Mari, me perdoa. É... Aguardando a Mari aqui voltar, ver se vai dar certo. Mari, será que dessa vez chegou? Bom, gente, não sei. Tomara que dessa vez dê Tá certo. bem melhor. Desculpa, enfim, ossos do teletrabalho, né? Então, assim, eu estava numa fala bem gigante, trazendo a questão, assim, de como que a gente pode Tá entrar num espaço de conseguindo ouvir. teletrabalho, cuidando, né, tanto da nossa privacidade, como da nossa entrega do nosso trabalho, de forma sigilosa, cautelosa, da gente conseguir integrar ações que sejam em ambiente virtual, e para o ambiente virtual a gente está numa série de tratativas com todas as instâncias da Secretaria de Educação que estão vinculadas a esse projeto, que envolvem desde a inserção da orientação educacional na plataforma, até a questão da editoração da plataforma em si, para garantir a sala da orientação educacional em cada ambiente onde tem estudantes, né? E que Uhum. quando a gente criar no recurso escola em casa, na plataforma, além dessa inserção, dessas orientações todas, a gente está pensando uma espécie de currículo para a orientação educacional. O que a gente está pensando quando propõe um currículo, né? A ideia é assim, de quais são os conteúdos que neste momento, pensando a missão da educação neste momento, que a gente precisa priorizar. E aí eu já quero acenar para vocês esses conteúdos, porque é uma ação que você pode fazer agora. Então, se você está assistindo a gente aí, ou que, né, você que encontrar um colega que está, de repente, com uma fala ansiosa, você compartilha também esse vídeo. O que você já pode começar a pensar em fazer? Primeiro, buscar assim, um entendimento, uma compreensão e estratégia de como trabalhar com a temática de acolhimento. Como que a gente faz uma abordagem socioemocional numa perspectiva de aprendizado e desenvolvimento? Que tem a ver com desenvolver a agilidade emocional, ou seja, reconheço o que eu estou sentindo e tenho uma ação pensada, consciente em relação ao que eu estou sentindo. E desenvolvo resiliência. Tem uma ação muito importante que vai das atividades educacionais, seja mediada por tecnologia, que já é o nosso cenário, seja de forma híbrida. A gente já tem um cenário que se prevê a educação híbrida até dezembro. Então, a gente está pensando no conteúdo até dezembro. Então, assim, a gente vai ter essas 3 primeiras temáticas fortes na chegada. E depois, ações preventivas e educativas na temática de enfrentamento à violação de direitos. A gente já está fazendo lindo isso agora, né, em maio. Tenho tido assim, uma alegria profunda, um orgulho, uma admiração total. Diga, Mari. Hum, fala. Tô travando. Mi, para um pouco. Tá me ouvindo? Tá, que Travou travou nossa na minha fala dos aí, tá todo conteúdos. mundo aqui que você precisa voltar a fala que Tô achando que a gente vai ter travou, que gravar um vídeo sobre essa conversa de hoje, para que poder ter travou ela a sua fala. sem Então a gente interrupção. perdeu esse Mas assim, quais são os conteúdos que a gente está pensando? Acolhimento, e aí vocês já podem ficar trabalhando, né, estudando, buscando material, trocando ideias em relação. Mari, eu vou te remover, porque você está cortando muito. Daqui a pouco eu tento de novo. Então, assim, o primeiro ponto é o acolhimento, e aí a gente buscar conteúdo, troca de informações, de materiais que envolva essa questão de como que a gente cria contextos de acolhimento mediado pela tecnologia, porque é isso que vai acontecer com os nossos pares nesse primeiro momento. Então, deixa eu dar uma ouvida aqui, vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Eu já saquei que a gente vai ter que gravar um vídeo com esse conteúdo. Parou de travar? Tá dando para ouvir agora de boas? Eu recebi joinhas aí.
Então, vou falar, vamos aqui tentar, né, avançar um pouquinho. Quais seriam esses conteúdos iniciais? Acolhimento. E quando a gente está falando de acolhimento, está falando do acolhimento não só de dar boas-vindas, gente. Acolher no sentido de dar espaço de uma escuta ativa e empática para a gente estar com o outro no que ele está vivendo nesse momento. E aí estou pensando, primeiramente, esse acolhimento entre nós, orientadores educacionais. A gente tem trabalhado muito com as intermediárias, para desenvolver com elas, né, assim, conteúdos, estratégias, para que elas possam replicar isso com vocês. Então, a gente está preparando as intermediárias para elas fazerem um acolhimento com os orientadores, para que vocês também se apropriem desse elemento de como é que é esse campo da escutativa, gerar meio que uma roda de conversa em ambiente virtual, né? Então, esse é um primeiro conteúdo. E pensando que o acolhimento ele não vai acontecer só na chegada, porque ele não é só boas-vindas. A temática de acolhimento, nesse espaço de, como eu posso dizer assim, de transição, a gente está vivendo uma transição. Um dos trabalhos que a gente faz na orientação educacional é a transição, por exemplo, entre etapas e modalidades, correto? Então, assim, o que acontece quando um menino está saindo da educação infantil e indo para os anos iniciais? A gente normalmente apresenta a escola, faz uma visita, conta para as famílias o que vai acontecer de diferente nessa nova etapa. Quando ele sai dos anos iniciais para os anos finais, a gente também faz esse movimento, não é? Então a gente vai sempre pensando que ações que minimizem o impacto da mudança, que façam que seja uma travessia e não uma ruptura. Então, o que a gente vai fazer nesse momento de acolhimento? O nosso trabalho de transição. Então, nessa transição como que está a emocionalidade, o que ele precisa se adaptar, o que precisa fazer. Vai ter momentos onde a adaptação vai estar tranquila, vai ter momentos que vai regredir e a pessoa vai querer evadir, soltar, né, o ambiente escolar. Então, o acolhimento ele vai ter essa perspectiva de ação até a gente ter uma nova normalidade, né? Que não vai ser como era antes disso tudo acontecer. A gente tem a segunda temática, que é super importante, embora ela esteja ali vinculadinha com acolhimento, ela é uma temática que tem um conteúdo específico, que tem a ver com autonomia para os estudos. A autonomia para os estudos, ela tem a ver com a questão da rotina, com os hábitos, mas tem a ver com toda uma organização para você aprender de uma forma autônoma. Então, esse é um outro conteúdo que a gente precisa se apropriar e desenvolver estratégias e recursos de mediação, seja usando a tecnologia, seja usando material impresso, seja usando outra coisa que a gente for inventar. Uma outra temática super relevante para esse primeiro momento é a aprendizagem e desenvolvimento socioemocional. E a gente está entendendo isso como desenvolver competência socioemocional de compreensão do que eu estou sentindo, de como que eu escuto o que eu estou sentindo e tenho uma ação íntegra a partir do que está acontecendo em mim. E, gente, vamos olhar para os lutos que a gente está vivendo nesse momento. Para a gente ter essa mudança do nosso espaço de trabalho é um luto. A forma como eu trabalhava, a organização que eu tinha, ela não está disponível para mim mais. Então é uma morte, de uma certa forma, né? A gente tem outras questões de lutos de forma muito mais tangível também. A gente tem colegas nossos que tiveram perdas importantes, né? De parentes, de amigos. A gente tem o luto de estar vivendo nesse ambiente onde tantas vidas estão sendo perdidas todo dia. Quem não vê um jornal e tem uma experiência de luto? Então, assim, tudo isso tem a ver com essa inteligência emocional da gente reconhecer o que está aqui, como que dói essa perda, como que eu honro isso que está sendo perdido e eu consigo seguir a partir do reconhecimento e não da negação. Então, isso é um grande conteúdo de aprendizado para a vida, né? E nesse momento eu queria, inclusive, entregar meu carinho, meu abraço. Assim, essa semana a gente recebeu notícia de alguns colegas muito próximos, assim, colegas de muita relevância, de muita visibilidade, né, no trabalho de orientação educacional, que tiveram perdas importantes de pai, de mãe. Então, entregar nosso abraço, né, aqui virtual. Nossos estudantes vão estar passando por isso também. Como que a gente olha para esse campo e entende que isso é uma ação educativa? Assim, isso é importante, conversar sobre isso é importante. Essa é a nossa missão, esse é o nosso lugar agora. A gente precisar olhar um pouquinho para o que está doendo e como a gente lida com essa dor, como que a gente se reconstrói a partir dela, honrando o que há. Então, essa é uma abordagem muito específica do conteúdo, né?
socioemocional, e a gente precisa desenvolver a escuta qualificada. Tem os cursos da CVV que ensinam muito sobre isso, da CNV também. Enfim, tem algumas abordagens que podem nos dar recursos para isso. E a gente tem trabalhado com as nossas intermediárias para elas promoverem esse espaço de formação para vocês. Esses são os 3 conteúdos que a gente está entendendo que eles vão ser, digamos que a nossa bandeira inicial de retorno às nossas atividades educativas. A gente vai atuar ainda com a implantação da orientação educacional. Isso que eu estou fazendo é uma implantação. De dizer, gente, como que a gente vai, qual vai ser o nosso lugar? Como que a gente vai realizar nosso trabalho? Por que canal a gente vai utilizar? E na gerência a gente não tem como dizer assim, ó, vai ser esse canal. Porque isso não seria adequado a todas as realidades na diversidade que a gente tem. Então, a gente vai apontar assim, olha, existem essas possibilidades. Qual é o melhor canal para a sua realidade? Qual é o melhor canal na sua comunidade escolar? E só a sua comunidade vai poder te contar isso, vai poder te mostrar, né, isso. Então, várias falas aqui dizendo que está travando muito, tem gente que diz que está ouvindo bem. A gente vai colocar as frentes de trabalho no Telegram, a gente vai disponibilizar pelos intermediários também via e-mail, né, para chegar até vocês. Concluindo, também vai chegar, a gente está, muito do que vocês falaram para a gente é da importância da ação de implantação junto aos gestores, de que isso também seja comunicado a eles. Então, a gente está pensando em como fazer com que isso chegue também via SEI para todas as escolas, acolhendo, né, o que vocês colocaram como demanda. Então, isso é uma primeira ação de implantação. A gente tem colegas que chegaram esse ano nas suas escolas, e a gente teve 20 dias letivos e estamos nesse isolamento. Então, vocês têm todo um trabalho de conhecer ainda a escola e se reinventar nesse trabalho. Então, a gente prevê que vai ter esse momento. O canal do Telegram é Orientação Educacional, SEDF. Tentem achar a gente lá. Tem descrito na bio aqui do Instagram também, o nosso endereço do Instagram. Ou do Telegram. Então, assim, essas ações que a gente está pensando são todas passando pelos nossos eixos da UP, ou seja, a gente vai continuar atuando com a partir do nosso regimento e a partir da nossa UP. Primeiro momento, com implantação, junto ao estudante, junto ao professor, junto à família, junto à gestão, como é que a gente vai atuar, né? Como a gente vai atuar na orientação educacional nesse novo momento. Esse é o primeiro tema do nosso trabalho, implantação. A gente vai fazer uma ação institucional que é apoiar a escola nesse mapeamento de qual é o melhor recurso, como que a gente alcança os estudantes. A gente vai fazer um trabalho junto a estudante, professor e família de também se apresentar e começar essas tratativas de acolhimento. E a gente vai ter ação em rede. Por quê? Dentro dessa abordagem socioemocional, provavelmente apareçam casos que vocês percebam que estão para além de uma aprendizagem socioemocional de resiliência e agilidade emocional. Às vezes, isso vai ter uma necessidade também de um acompanhamento terapêutico na área da saúde, e a gente vai ter que fazer o encaminhamento. Então, a gente continua com as mesmas ações em rede que a gente já tinha. Vou fixar aqui o comentário da Rose, que tem o nosso canal do Telegram. Me perguntaram o que é bio. Bio é a descrição que aparece embaixo da fotinha do Instagram. Sinto falta de interlocução, gente, de querer conversar com outra pessoa aqui na telinha. O que mais, meu povo, que eu tinha para falar para vocês? Eu tenho uma cola, porque a gente pensou que as tecnologias podiam dar problema, né? Sim, tá faltando falar do restante do calendário do nosso conteúdo, do nosso currículo da orientação educacional. Além das 3 frentes, né, que eu mencionei do acolhimento, habilidade, né, competência socioemocional e também de hábito de estudo, rotina e autonomia, a gente tem a perspectiva de, tipo, todo mundo chegou, conseguimos fazer essa travessia, estamos vivendo esse voo, né? Vai ser o momento da gente começar a voltar a trabalhar com as nossas temáticas adaptadas a esse ambiente. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com o enfrentamento a violações de direito e educação para os direitos humanos. Gente, vocês fizeram um trabalho genial. Assim, eu estou acompanhando várias ações da orientação educacional de forma belíssima. Né? A gente está aqui na nossa campanha do Maio Laranja, sempre com colegas mandando vídeos, fotos, matérias.
Isso é o que a gente pode fazer. A gente vai descobrir um outro caminho para fazer a nossa entrega. E aí a gente vai trabalhar com a questão da violação de direitos, não só para criança e adolescente, como de violência doméstica, como a questão do uso indevido de drogas, tudo isso que pode ser que o nosso estudante esteja imerso nessa realidade e como que a gente alcança ele com algum conteúdo educativo. A gente tem a previsão de também chegar a um período, um mês, né, daqui até dezembro, onde a gente esteja com uma ação mais centrada para a educação integral e educação em diversidade, de trabalhar com a questão dos preconceitos, da gente ficar atento em como que essa dinâmica, de repente, de uso da mediação, né, das tecnologias, de como que, de repente, a gente vai ter que enfrentar questões de cyberbullying, de preconceito pelo estudante que não está tendo o mesmo acesso, que não está conseguindo lidar da mesma maneira que os outros estudantes, de repente, estão engajados. Então, a gente já tem que pensar um pouquinho sobre como a diversidade pode gerar algum tipo de preconceito, né, e de violência. E o conteúdo da educação para sustentabilidade como uma educação integral, pensando na integralidade, né, do estudante. Então, esses são os 6 eixos, né, na verdade, os 6 conteúdos da nossa grade curricular da orientação educacional, que a gente está desenhando aí para a nossa ação educativa no retorno às nossas atividades. O que vocês podem começar a fazer a partir de agora? Primeiro de tudo, fazer esse momento de conexão com você. Respirar fundo e pensar como que você está se sentindo em relação ao retorno. O que você está precisando? O que você gostaria de conversar e quem é a pessoa para você conversar que pode te ajudar a fazer a sua travessia? A gente acredita muito que um primeiro lugar de encontro é entre nós, né, com os nossos pares, dentro das atividades que estão sendo oferecidas pelas intermediárias da orientação educacional. De ter um momento da gente conversar, da gente conseguir compreender qual vai ser a dinâmica desse trabalho junto em rede. Lembra que eu estava falando, né, nos momentos que eu estava chamando a Marina aqui de volta. A gente não tem a necessidade de todo mundo fazer vídeo. De repente tem um colega do grupo que super gosta de fazer vídeo e que gosta de se fantasiar e que tem toda essa expertise. Então, ela pode fazer o vídeo com um conteúdo e de repente eu vou selecionar as informações. De repente posso até auxiliar na gravação, dependendo de como a gente consiga fazer uma ação que resguarde, né, as questões da saúde. Então a gente pode trabalhar junto. A gente não precisa, cada um tá, a gente está distanciado, a gente não está inacessível. E meu grande convite é que a gente consiga tecer as pontes que a gente precisa tecer. Dentro da gerência, a gente está tecendo muitas pontes, assim, tecendo a nossa rede, de como que a gente se articula com as diversas instâncias, de como que a gente consegue manter o perfil do nosso trabalho e fazer uma entrega educativa positiva, né? É... E aí, uma última questão, dentro das minhas colinhas que apareceram, das questões que vocês colocaram para gente, que tem a ver com da gente não se tornar um super-herói. Da gente achar assim, como que a gente sabe, né? Que agora a gente tem que acolher todo mundo, tem que lidar com tudo e resolver tudo. Não, a gente é parte de uma equipe. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Mobilizar que essas conversas aconteçam. Incentivar que os orientadores, os professores, os diretores, enfim, toda a comunidade escolar tenha tempo para conversar sobre como que a gente vai fazer a transição juntos. Então, assim, você não precisa acolher sozinho, mas provocar que esse movimento aconteça. Principalmente se você, por exemplo, é um orientador que está chegando novo nessa realidade escolar e você não tem ainda esse vínculo para fazer uma proposição onde todo mundo se engaje porque você é novo no grupo, né? Então, assim, é a importância da gente se colocar como parte da rede, não como uma pessoa que precisa deter todas as respostas. E uma questão da diferença entre uma ação individual e uma ação coletiva. A gente recebeu muitas perguntas perguntando questionando como que a gente poderia fazer uma ação de atendimento individual aos estudantes, à família. E a nossa proposição é essa, que tenha um momento na semana onde vai estar destinado para ações individuais, mas que nossas ações sejam coletivas. Ou seja, eu vou fazer um texto e vou disseminar essa informação desse texto, seja na plataforma do Escola em Casa, seja pelo WhatsApp, seja no Telegram. Recomendamos muito o uso do Telegram. Quem não conhece, recomendo baixar e experimentar um pouquinho ali
os conteúdos, como é que as ferramentas, né, as possibilidades da ferramenta, porque ela resguarda um pouco a nossa privacidade em termos do nosso número de telefone. Tem a possibilidade de criar um perfil no Instagram, por exemplo, orientação educacional e o nome da sua escola. E ali ser um lugar onde as pessoas vão saber que vão achar conteúdo. Recomendo que seja, de repente, no Instagram da escola, para você não ter que fazer o seu sozinho. Um canal no YouTube da escola, que isso facilita com que o estudante, a família possa acessar, né? Estão me perguntando aqui quais são os temas mesmo: acolhimento, autonomia de estudo, aprendizagem socioemocional e os 3 eixos do nosso currículo: educação para os direitos humanos, enfocando principalmente na questão do enfrentamento às violências, educação para a diversidade e educação para a sustentabilidade, sempre numa perspectiva e no princípio de educação integral. É isso, gente. Eu acho que esses são os conteúdos assim mais centrais do que a gente precisava trazer para vocês, no sentido de acalmar aqui. A gente continuará trabalhando como orientador educacional. A gente está trabalhando muito para tecer a rede e conseguir realizar as ações que são necessárias. Vocês receberam, por exemplo, um chamado para se cadastrar para o e-mail @edu, para que vocês possam acessar as ferramentas do G Suite. O CRTE está articulado com a gente, eles estão cadastrando à medida que vão recebendo. Tem muita gente perguntando, mas eu não recebi, não é imediato, a gente não é um robozinho que está fazendo, é uma pessoa. Então, a gente está acompanhando e vamos garantir que todo mundo que responder o formulário vai estar cadastrado com seu e-mail, tá bem? E à medida que a gente conseguir engajar todo mundo, a ideia é que a gente tenha uma sala de aula da orientação educacional por regional. Então, a gente vai ter a sala da orientação em nível central, junto com cada representação intermediária da orientação educacional. E, posteriormente, assim, é como se a gente fosse um pulso, né? A gente vai ter aqui no nível central um espaço de interlocução, isso vai pulsar para a rede intermediária com cada sala de orientação em nível regional. Nesse espaço, vocês vão poder falar suas necessidades, construir material, dar sugestões também de encaminhamento, e vão voltar aqui para a gente vai ficar nesse fluxo, né, de construir junto. Esse é o nosso compromisso. Estamos aqui no finalzinho já da live. Queria primeiro lembrar que meu rostinho está aqui, né? Michele confessou, mas primeiro eu estou aqui representando a gerência da orientação educacional, em função da Érica ainda está afastada para tratamento de saúde, mas ela continua a nossa grande liderança, está acompanhando os processos, fico muito na interlocução com ela, embora ela ainda esteja, né, de LTS, mandar um grande beijo para ela, que ela esteja bem e que volte logo, se puder voltar inteira, né? A gente quer você inteira e bem. Mandar um beijo bem especial para Edmar, com muita alegria que a gente recebe o tempo dela de transição. Hoje foi publicada a aposentadoria dela. Edmar é uma coordenadora, era, né, uma coordenadora intermediária da Regional de Taguatinga. Atuou muito tempo, né, na coordenação, uma grande parceira, uma grande mulher, uma grande orientadora educacional. E sei que para Taguatinga, né, para os orientadores de Taguatinga, vai fazer parte desse luto, dessa travessia, né, ter ela um pouquinho mais à distância, mas a Maju já está aí, né, como uma fiel escudeira, já assumindo os passos da Edmar, e fizeram uma boa transição. E dizer para vocês que essa é a chamada, a gente fazer a nossa travessia. E se a gente não ousar fazer, como diz Fernando Pessoa, né, a gente vai ficar para sempre à margem de nós mesmos. Então, eu queria convidar muito vocês, colegas. Eu sei que a gente teve várias falhas hoje na conexão. Vou tentar rever e ver se já ficou bem o vídeo da forma como está aqui, ou se a gente grava um outro. Vamos criando outros espaços de conversa. Mas o que eu quero deixar vocês assim, muito tranquilos é que a gente está junto. A gente vai continuar com a identidade da orientação educacional. E o mais importante, a gente vai estar trabalhando a serviço do que é necessário para esse momento. Então, deixo meu grande beijo para vocês e em breve a gente vai criar outros fóruns de interlocução. Estamos pensando aqui algumas ações aí intersetoriais também para a gente poder fazer ações de formação. Então, a gente se encontra em novos espaços, tá bem? Grande beijo. Se tiver perguntas que não foram respondidas, deixa aqui no nosso direct ou manda e-mail que a gente responde, tá bom? Tamo junto. Siga a gente no canal da GOI, no YouTube, divulga para todo mundo. Entra lá para a gente poder fazer uma live por lá. Beijo!